Audiência das 15h30 da primeira vara do trabalho de Miguel Pereira. Reclamante senhor João da Silva e reclamada empresa X-Burger Limitada. Documento, por favor. Boa tarde a todos. Agora daremos início à audiência trabalhista do dia 26 de maio de 2023, em qual João da Silva foi contratado pela empresa X-Burger Ltda como motoboy, onde a reclamada rescindiu posteriormente o contrato. Atendendo a portaria do CNJ, eu vou pedir que os senhores e senhoras façam uso do microfone, uma vez que nossa audiência está sendo gravada. Gostaria de saber se há acordo entre as partes. Sem acordo. Bom, já que não tem acordo, vamos dar continuidade com a oitiva do reclamante. Sente-se, por favor. Pode fazer as perguntas, advogado. À vontade. Excelência, eu gostaria de saber se, quando o reclamante faltava ao serviço, ele recebia alguma espécie de penalidade? Ocorria algum tipo de penalidade no caso de falta ao serviço? Senhor? Então, doutor, geralmente era muito difícil faltar serviço. Mas quando faltava, eu não recebia penalidade, até porque eu não tinha carteira assinada. Então não tinha nenhum tipo de suspensão, advertência. Eu era o principal prejudicado quando eu faltava, porque eu não recebia nada, né? Porque eu trabalhava por diária, por entrega. Então, se eu não trabalhasse, não recebia. Perfeito. Mais alguma pergunta? Excelência, gostaria de saber se o reclamante alguma vez já ingeriu bebida alcoólica durante seu trabalho? Pode responder. Já ingeriu bebida alcoólica durante o serviço? Não, doutor. Eu sou evangélico, eu e minha esposa. A gente é batizado desde o ano passado. Então, eu não ingiro bebida alcoólica, não fumo. Né, mesmo fora do serviço? Nem fora do serviço. Excelência, eu gostaria de saber se, quando ele não podia trabalhar, ele indicava outro motoboy para realizar a sua função? Houve indicação de terceiro de sua parte? Não, como eu disse, era muito difícil a gente faltar, né? Eu faltar, era muito difícil. Mas a hamburgueria, ela... Não sei se tinha... Não lembro se tinha outros motoboys e tal, mas geralmente é uma prática comum entre os motoboys. Se eu falto por um problema de doença, alguma coisa assim, eu acabo indicando outra pessoa para esse dia, para não deixar o patrão na mão, né? Para ele não ficar sem fazer as entregas, não ficar sem o faturamento dele. Isso é acordado entre você e a empresa? Não, entre a empresa não. Entre a empresa não. Geralmente é uma prática comum entre os motoboys, entendeu? A gente faz isso para não deixar, geralmente, o patrão desamparado na mão, né? Entendido. Satisfeito, excelente. Satisfeito. Obrigado. Dispensado. Pode voltar ao seu lugar. Pode chamar o reclamado para darmos continuidade.
Prosseguiremos com a oitiva da reclamada. Senhor Felipe e senhor Aguinaldo, representantes da Cheeseburger Limitada, por favor. O advogado da reclamante pretende ouvir o depoimento da reclamada? Sim? Pois bem. Sente-se, por favor. À vontade, doutoras. O senhor, como responsável do estabelecimento, você reconhece o reclamante João como seu entregador? O senhor reconhece o reclamante como trabalhador da sua empresa? Sim. Sendo assim, quando o João chegava para trabalhar, já existia uma pessoa responsável pela coordenação das rotas de entrega, certo? Já havia algum responsável pela... poderia repetir, por favor, doutora? Ele não escutou muito bem. Então, sendo assim, quando o João chegava para trabalhar, já existia um responsável pela coordenação das rotas de entrega, certo? Ao chegar ao serviço, já existia essa pessoa responsável no estabelecimento? No caso, a nossa empresa ela abre às 17 horas. E geralmente eles tinham um horário aleatório, você chegava de 18, a hora dele de 18 às 24. Mas quando ele chegava ao estabelecimento, a empresa já estava em funcionamento. Então, sim. Ok. Então, se é reconhecido que João era entregador e ele seguia uma rota determinada diariamente, então ele recebia ordens da hamburgueria, certo? É certo que João, então, era subordinado, recebia ordens. Sim, no caso, ele era um freelancer, né? Ele, na condição de empregado, ele recebia ordem. Ele era subordinado, no caso. Se era na condição de subordinado, ele tinha que receber ordem. Algo mais? Só mais uma, senhor. Consta aqui que o reclamante João ele recebia salário fixo, mais as comissões, né? E eu gostaria de saber se esse pagamento era realizado no final do dia, mediante algum recibo assinado por João. O senhor poderia informar quando eram realizados os pagamentos, João? O João, quando ele aparecia lá para trabalhar, o horário dele, o salário dele era R$ 80 reais fixos, mais a comissão por entrega, né? Cada entrega ele tinha uma comissãozinha por entrega. R$ 80 reais a diária. R$ 80 reais a diária, mais uma comissão por entrega efetivada. Correto. Alguma pergunta a mais? Não, só. Obrigada. Pode se retirar, por favor. Dispensado. Seguiremos, então, com a oitiva das testemunhas. Primeira testemunha do reclamante, senhor Bruno Tavares. Boa tarde, senhor. Sente-se, por favor. Boa tarde. Você jura dizer a verdade sob pena do falso testemunho? Sim. Pode fazer as perguntas, por favor. A reclamada, por favor. Perguntas. Excelência. Pois não. Gostaria de saber qual era a função que ele desempenhava na empresa. O
senhor poderia esclarecer qual a sua função dentro da empresa? Sim, eu trabalhava na cozinha, era chapeiro. Algo mais? Excelência, eu gostaria de saber se ele via com frequência o reclamante no estabelecimento. Era comum vocês se verem no estabelecimento de trabalho, você e o reclamante? Sim, nos víamos, assim, não com tanta frequência, porque eu trabalhava mais lá dentro, mas o via, sim. O senhor trabalhava também nesse horário de... No horário noturno, né, das Noturno. 18 à meia-noite. Perfeito. Mais alguma pergunta? Pois Sim, não. Excelência. O senhor pode me dizer quantos empregados contratados tem a empresa? O senhor saberia dizer? Teria essa Eu informação? não tenho essa informação, não saberia dizer quantos são, não. Quantos motoboys trabalham na empresa? O senhor sabe dizer? Então, dos motoboys, eu conhecia só o João mesmo. O senhor pode dizer como são efetuados os pagamentos? O senhor sabe dos pagamentos da empresa? Então, o meu era fixo, mas tinha gente que recebia, acho que diária também, mas o meu era fixo. O senhor pode me dizer como funcionava o esquema de horário de trabalho? Então, no meu caso, o específico tinha uma folga na semana, trabalhava das 18 à meia-noite. E, Excelência, eu gostaria de saber se ele consegue descrever a função de cada funcionário da empresa. O senhor saberia informar das funções empregadas dentro da X-Burgueria? Assim, é o básico, né? Eu trabalhava lá na cozinha, chapeiro, eu tinha o caixa, gerente, tinha o pessoal da entrega. Normal de uma lanchonete. E as entregas apenas por motoboy? Motoboy. Quantos funcionários? Eu acredito que ele não soube dizer, doutor. Sabe me Eu dizer? não sei dizer quantos eram, não. Excelência, Pois não. obrigada, sem mais. Obrigado a você. Dispensado. Obrigado. Não? Segunda testemunha do reclamante, senhora Daiane Félix. Boa tarde, sente-se, por favor. Vamos em frente, então, por favor. Você jura dizer a verdade sob pena de falso testemunho? Sim. Perfeito. Prosseguiremos, então. Já temos aqui. Já tenho em mãos, obrigado. Pois não, podemos seguir, então, com as perguntas da advogada reclamante, por favor. Você via o momento em que o reclamante João iniciava e encerrava sua jornada na hamburgueria? Você tinha conhecimento de quando iniciava e encerrava? Sim, ele trabalhava no mesmo turno que eu, Que seria o turno, por favor? de 6 às meia-noite. Ok. Sem mais. Sem mais perguntas? Pois bem, advogados da reclamada? Algo a agregar? Excelência, eu gostaria de saber qual era a função que ela desempenhava na empresa. Por favor, sua função dentro da empresa. Operadora de caixa. Algo a agregar? Excelência, eu gostaria de saber se ela realizava o pagamento das diárias todo dia, mesmo quando ele não iria lá prestar serviço. Mesmo quando não estava prestando serviço, saberia me dizer quando era
repassado esse foi o pagamento ao reclamante? Não, não sei, porque eu mesmo ficava na parte de operadora de caixa ali, mas não aprofundava mesmo nessa questão financeira. Na parte operacional mesmo, né? Perfeito. Algo Sem mais. Perfeito, obrigado. Dispensado. Dispensada. Terceira testemunha do reclamante, senhora Tamires Carvalho. Boa tarde. Boa tarde. Você jura dizer a verdade sob pena do falso testemunho? Sim. Perfeito. Prosseguiremos, então, com as perguntas do advogado da reclamante. Com que frequência você fazia os pedidos na modalidade de delivery na hamburgueria? Pelo menos de 4 a 5 vezes na semana. Somente? Algo a Então, agregar? o horário? Sabe me informar mais sobre o horário de entrada e de saída? Eu fazia mais meus pedidos de 7 horas da noite, às vezes 11h30, por aí. Não, só isso, sim. Apenas isso? Perfeito. Seguiremos para as perguntas dos advogados da reclamada. Excelência, eu gostaria de saber se a cliente se lembra se alguma vez o reclamante estava alcoolizado ao entregar o seu lanche. Você se recorda de algum momento o reclamante estar embriagado durante as horas de serviço? Não, nunca percebi nada. Tem mais perguntas? Perfeito. Dispensado. Muito obrigado. Quarta testemunha do reclamante, senhora Ana Virgínia de Souza. Boa tarde. Sente-se, por favor. Você jura dizer a verdade sob pena de falso testemunho? Sim. Perfeito. Pois não? Excelência, pela ordem, Excelência. Como essa ação trabalhista está seguindo o procedimento ordinário, peço que, de acordo com o artigo 821 da CLT, que dispõe que as partes só podem arrolar até 3 testemunhas, que seja indeferido o testemunho da quarta pessoa, uma vez que prejudicará os reclamados diante do princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como o devido processo legal. Que fique registrado em ata, caso Vossa Excelência permita o ato. Perfeitamente. De acordo com o requerido, eu irei deferir, então agradeço a vossa presença, mas está dispensado. Daremos início, então, à oitiva das testemunhas da reclamada. Primeira testemunha do reclamado, senhora Carla Carmo.
Boa tarde. Sente-se, por favor. Você jura dizer a verdade sob pena do falso testemunho? Juro. Excelente. Vamos em frente, então, para as perguntas do advogado da reclamada, por favor. Excelência, eu gostaria de saber se, na hora que ela repassava esses pedidos, existia alguma preferência ou exclusividade nas entregas, ou era por ordem de chegada? As entregas eram feitas por ordem de chegada ou existia algum tipo de preferência? Por ordem de chegada. Excelência, eu gostaria de saber se existia algum tipo de controle ou penalidade no caso de algum desses prestadores não aparecer para trabalhar. No caso de falta, existia alguma penalidade estipulada pela empresa? Nenhuma, eles trabalhavam como freelance. Excelência, eu gostaria de saber se ela, como atendente, ela já presenciou alguma reclamação de cliente em relação ao reclamante estar alcoolizado durante as entregas. Meu cliente já alegou várias vezes que é evangélico e que não consome bebida alcoólica. Pois bem. De toda forma, eu vou permitir a pergunta, doutora. Sabe dizer de alguma informação do reclamante em algum momento estar alcoolizado durante o horário de trabalho? Em alguns atendimentos que eu fiz, houveram sim essas reclamações, pedindo para que não fosse esse motoboy, que mandassem outros, porque ele, em algumas situações, chegou nas entregas alcoolizado. Então ele chegou alterado, né, na hora de fazer as entregas. Alguma pergunta a mais? Satisfeito. Perfeito. Seguimos então para a pergunta do advogado da reclamante, por favor. Excelência, eu gostaria de saber qual é a função da testemunha. Por favor, esclareça sua função na empresa. Eu sou atendente, eu atendo os telefones dos pedidos e repasso para os motoboys na listagem. Um atendimento somente pelo telefone. Sim, ou na loja física? Telefone. Não, delivery. Perfeito. Eu gostaria de saber qual é a forma que é utilizado o controle dos funcionários, entrada e saída. Como é controlada a entrada e saída dos funcionários? No caso, como eu trabalho com delivery, eles entram no sistema porque fica esporádico a presença deles. Eles vão quando eles querem e aí quem entra no sistema é quem é convocado para o pedido. Então, você só tem ciência disso no dia? No dia. No próprio dia. No dia. Certo. Sem mais. Obrigado, dispensado. Segunda testemunha do reclamado, o senhor José Augusto Martins. Boa tarde, senhor José. Boa tarde. Você jura dizer a verdade sob pena do falso testemunho? Eu juro. Perfeito. Seguiremos então com as perguntas do advogado da reclamada, por favor. Excelência, eu gostaria de saber se o senhor José, ele era motoboy na empresa Cheeseburger? O senhor exercia a função de um motoboy na empresa? Sim, eu era motoboy de lá. Excelência, eu gostaria de saber se, caso o senhor José faltasse, outra pessoa poderia desempenhar a mesma função no seu lugar? No caso de faltas, como era o sistema? Como era feito? Bom, eu trabalhava de forma autônoma, então, caso eu não fosse no dia, teria outros motoboys para fazer as entregas.
Por indicação sua ou pela própria empresa? Pela própria empresa que escolhi. Satisfeito. Satisfeito? Seguimos para perguntas do advogado da reclamante, por favor. Excelência, com que frequência o senhor José tinha contato com o João? Você tinha contato com o João dentro da empresa? Éramos ambos motoboys. Algumas vezes eu encontrava com ele lá, porque nós fazíamos o próprio horário. Você cumpria esse horário também da noturno? Mesmo horário que o João? Como era feito o pagamento? Como era feito? Como você recebia? Depois das entregas, a gente recebia a taxa por cada entrega diretamente lá no... Diariamente? Sim, tinha diário e mais a taxa. Perfeito, perfeito. Excelência, o senhor José, ele estava no dia que o João foi dispensado? O senhor estava presente na dispensa do reclamante? Não. Sem mais. Muito obrigado, dispensado. Três, né? Essa foi a segunda. Terceira testemunha do reclamado, senhora Mariane Pires. Boa tarde. Boa tarde. Excelência, eu gostaria de saber quantos empregados contratados tem a... Só um minutinho, doutora, por favor. Você jura dizer a verdade sob pena do falso testemunho? Juro dizer a verdade. Obrigado. Pois não, doutora. Perdão. Eu gostaria de saber quantos empregados contratados tem a empresa. Saberia informar o número de empregados? 6 empregados contratados. 6 empregados contratados. Eu gostaria de saber se ela pode especificar a função de cada um deles. Você poderia esclarecer as funções dos 6 empregados? 2 chapeiros, 2 caixas, 1 atendente e 1 gerente geral. Eu gostaria de saber quem efetua os pagamentos. Quem é que realiza o pagamento dessa equipe? Eu, como gerente geral. E eu gostaria de saber como esses pagamentos são feitos. Como são realizados os pagamentos, por favor? Em espécie, após a prestação de serviço. Sem mais, excelência. Muito obrigado. Seguimos para as perguntas da advogada da reclamante, por favor. Excelência, só mais uma pergunta. Se existia a hora extra para os funcionários, todos os funcionários, ou só os contratados? Há o sistema de hora extras? Vocês estipulam isso na empresa? Dos contratados, é isso? Sim. Sim. Contratados, sim. E só, mais uma questão. Se foi ela que demitiu o João? Foi a vossa pessoa que demitiu o reclamante? Sim, imagino que sim, já que eu sou a gerente geral. Perfeito. Sem mais, obrigada. Muito obrigado, dispensada. Ok. Fim do testemunho. Há algum acordo entre as partes? Não há acordo. Ok. A leitura da sentença será agendada para o dia 2 de junho de 2023, às 15 horas. Senhoras e senhores, estão dispensados. Boa tarde. Só um momento, por favor, para assinar a assinatura da ata. Perdão.
Agora sim, senhoras e senhores. Obrigado. Estão todos dispensados. Obrigado. Agora sim.
Pregão da audiência de 4h15 da primeira vara do trabalho da comarca de Miguel Pereira, reclamante senhor Arthur Braga e reclamada Xburg LTDA. Boa tarde a todos. Agora daremos início à audiência trabalhista no dia 26 de maio de 2023, em que João da Silva foi contratado pela empresa Xburg como motoboy, onde a reclamada rescindiu posteriormente o contrato. Gostaria de saber se há acordo entre as partes? Não, não há acordo. Já que não tem acordo, vamos dar continuidade. Agora iniciaremos a oitiva do reclamante. O advogado da reclamada pretende ouvir o depoimento da reclamante? Sim, pretendo. Então, por favor, se retire o reclamado para darmos procedimento à audiência. Pode fazer as perguntas, advogado. Excelência, eu gostaria de saber se ele assinava algum tipo de ponto. O senhor assinava algum tipo de ponto? Não, em nenhum momento eu assinei nenhum tipo de ponto na empresa. Você confirma que recebia R$30 mais a taxa de entrega? Você Não. confirma que recebia R$30 mais a taxa de entrega? Não, o que eu recebia era um valor fixo de R$80 e mais as comissões pelas entregas que eu fazia. Mais alguma pergunta? Qual o período que ele trabalhou na empresa? Qual era o período que o senhor trabalhava na empresa? Então, eu fui contratado no dia 1º de novembro de 2016
e fui mandado embora sem justa causa, sem nada, no dia 30 de junho de 2020, sem motivo. Sim. Mais alguma pergunta? Sem mais. Dispensado. Pode voltar ao seu lugar. Por favor, chame o reclamado para darmos continuidade. Reclamado, por favor, retornar à sala de audiência. Agora daremos início à oitiva da reclamada. O advogado da reclamante pretende ouvir o depoimento da reclamada? Sim, pretendo. Então, por favor, se retira a reclamante para darmos procedimento à audiência. Pode fazer as perguntas. Excelência, eu gostaria de saber se o estabelecimento contratou os serviços do motoboy com a pessoa do senhor João. Advogada, gostaria de pedir que você aproxime um pouco do microfone para falar. Eu gostaria de saber se o estabelecimento contratou os serviços com a pessoa do senhor João, diretamente. O estabelecimento contratou diretamente com você os seus serviços? Não, não houve contrato. Quantas vezes na semana o senhor João trabalhava? Quantas vezes na semana o senhor João trabalhava? Então, depende muito. Algumas vezes ele prestava o serviço, outras vezes outros motoboys vinham prestar serviço para a gente. Não era certo a estadia dele com a gente. Os pagamentos eram mensais ou diários, de acordo com o desempenho da função? Os pagamentos eles eram mensais ou diários? Não, os pagamentos eram sempre diários, era R$30 a diária, mais toda a taxa de entrega. Então, se no dia desse um valor alto, o valor era todo repassado para ele. A empresa tem contrato firmado com o serviço de aplicativos que prestam serviço de entrega? A empresa tinha algum contrato firmado com empresa de aplicativo? Sim, temos. Temos ao iFood, ao Delivery On. E há 7 anos atrás, esse contrato já era firmado entre os senhores da empresa? Há 7 anos atrás, esse contrato ele já era firmado? Não, o nosso contrato com eles é recente. Todos os dois são recentes. Ok, sem mais perguntas, excelente. Então, dispensado, pode voltar a seu lugar. Chame o reclamado para darmos continuidade, por favor. Reclamado, por favor, voltar à sala. Agora daremos início à oitiva da testemunhas. Testemunhas do reclamante. Testemunha do reclamante, senhor Leandro Carvalho. Boa tarde, senhor Leandro. Boa tarde. Você jura dizer a verdade sob pena de falso testemunho? Juro. Pode fazer as perguntas, advogado. Excelência, eu gostaria de saber o motivo do senhor Leandro não trabalhar mais na empresa. Gostaria de saber os motivos de você não trabalhar mais na empresa? Excelência, antes de qualquer coisa, eu tenho que falar que assim, o vínculo que a gente tinha na empresa era péssimo. Os funcionários eram muito maltratados. A gente
Todo Senhor mundo que Leandro, trabalhava por ali. favor, contenha-se em responder o que te foi perguntado. Então, eu saí exatamente por isso, Excelência. A gente não era valorizado como funcionário da empresa, da forma que a gente trabalhava lá. Mais perguntas? Sim. Gostaria de saber se o reclamante tinha alguma dependência financeira da empresa. Você tinha alguma dependência financeira da empresa? Excelência, sim. Era o meu único trabalho. Eu só tirava o meu sustento de lá. Mais alguma pergunta? Sem mais. Advogado da reclamada pretende alguma pergunta? Excelência, eu gostaria de saber qual a data da prestação de serviços. Qual era a data da prestação de serviço? Excelência, eu não sei precisar agora. Não vou lembrar de cabeça. Mais alguma pergunta? Sem mais. Dispensado. Segunda testemunha do reclamante, senhora Ana Beatriz Rocha. Senhora Ana Beatriz, você jura dizer a verdade sob pena de falso testemunho? Sim. Qual a palavra? Excelência, eu gostaria de saber qual era a função da Ana Beatriz na empresa. Qual era a sua função na empresa, Ana Beatriz? Eu trabalhava como caixa da empresa. Gostaria de saber também para quem a senhora Beatriz repassava os serviços. Para quem a senhora repassava os serviços? Diretamente para o motoboy. E quantos dias o senhor João trabalhava semanalmente? Quantos dias você trabalhava semanalmente? Todos os dias. Mais alguma pergunta? Sem mais. Advogada da reclamada, alguma pergunta? Excelência, eu gostaria de saber se a senhora Ana Beatriz era só ela que trabalhava no caixa. Era só você que trabalhava no caixa? Sim. Sem mais. Dispensada, obrigada. Obrigada. Terceira testemunha do reclamante, senhora Ana Paula. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, doutora. Você jura dizer a verdade sob pena de falso testemunho? Sim. Pode fazer as perguntas. Excelência, eu gostaria de saber qual posto a Ana Paula trabalhava. Qual posto a senhora trabalhava? É no posto Silos. E eu gostaria de saber também qual é a frequência que o João, o reclamante, abastecia. Qual era a frequência que o João abastecia? Ele abastecia com a frequência de uma vez por semana. E através de que forma o reclamante efetuava o pagamento do abastecimento? Qual era a forma de pagamento? Ele abastecia através de um vale disponibilizado pela empresa. Sem mais, excelência. Reclamada alguma pergunta? Excelência, eu gostaria de saber qual é a frequência dela na lanchonete. Qual era a frequência da senhora na lanchonete? Então, doutora, eu sou frentista do posto de gasolina. Eu não tenho frequência na lanchonete. Qual o conhecimento dela então com o reclamante? Da onde que ela conhece ele? Da onde a senhora conhece o João? Então, eu conheço o João através mesmo do abastecimento. Uma vez por semana ele abastecia lá no posto e foi dessa forma que a gente se conhece. Mais alguma pergunta? Sem mais. Dispensado, obrigada. Tem mais um.
Agora daremos início à oitiva das testemunhas da reclamada. Primeira testemunha da reclamada, a senhora Yasmin Rezende. Senhora Yasmin, você jura dizer a verdade sob pena de falso testemunho? Sim. Pode fazer as perguntas. Quanto tempo a senhora tem na empresa? 10 anos. Senhora, por favor, pode redigir a pergunta a mim e eu passarei para ela. Qual o vínculo empregatício? Qual era o vínculo empregatício? Eu tinha carteira assinada, tudo certinho. Qual a relação dela com o empregador? Qual era a sua relação com o empregador? Minha relação com ele é ótima. Sempre foi muito respeitosos, sempre me trataram muito bem. Tanto é que eu estou lá há 10 anos. Mais alguma pergunta? Tem mais. Reclamante, alguma pergunta? Excelência, primeiramente eu solicito que conste na ata o depoimento dela como informante e não testemunha por ter vínculo atual com a empresa. E a minha pergunta para a senhora Yasmin é: eu gostaria de saber se ela tem conhecimento do recebimento de férias ou de 13º por parte do reclamante. Se ela sabe se ele já recebeu algum desse benefício, desse direito. Constará na ata. A senhora sabe de algum testemunho? Então, eu era cozinheira, né? Então, não tem como eu ter essas informações. Tem mais perguntas, Excelência? Obrigada, testemunha dispensada. Eu que agradeço. Segunda testemunha da reclamada, Lucas Leal. Boa tarde, Lucas. Você jura dizer a verdade sob pena de falso testemunho? Juro. Testemunho. Qual o porte da empresa? Qual era o porte da empresa que o senhor trabalhava? A empresa, né, X-Burger Limitada, ela é uma empresa, microempresa, né, que qualifica, né, a qualificação dessa empresa é justamente o estabelecimento de um negócio pequeno, que o motivo básico dela ser uma microempresa é porque ela tem um faturamento anual bruto menor que 360 mil. Mais Como perguntas? funciona o salário do reclamante? Como era o salário do reclamante? O reclamante, assim como todos os outros colaboradores e empregadores da empresa, quando eventualmente eram requisitados, recebia a importância de R$30 mais a comissão, né, das entregas realizadas. Mais alguma pergunta? Tem mais. Reclamante, alguma pergunta? Sem perguntas, Excelência. Dispensado, obrigada. Terceira testemunha da reclamada, Maria Eduarda Monteiro. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde. Você jura dizer a verdade sob pena de falso testemunho? Juro. As perguntas. Excelência, eu gostaria de saber qual a relação da senhora Maria Eduarda com a empresa. Qual era a sua relação com a empresa? Eu prestava um serviço lá de vez em quando me chamavam. Eu tenho emprego fixo, mas às vezes me chamavam para fazer um trabalho lá de motoboy e eu ia lá fazer. Tipo um bico.
Quanto a senhora Maria Eduarda ganhava na empresa? Quanto a senhora ganhava na empresa? Eu ganhava R$ 30 por dia, só como um extra mesmo, e o valor das entregas. Ela assinava algum tipo de ponto? Você assinava algum tipo de ponto? Então, a gente nunca trabalhou com essas coisas de ponto, não. Pelo menos eu nunca assinei ponto nenhum. Mas lá eu já chegava, eu sempre cheguei cedo, porque lá a entrega era por fila. Então eu chegava cedo para poder pegar, né, mais entregas para tirar mais dinheiro, e às vezes eu também tinha que sair mais cedo por conta do meu outro emprego. Lá a gente tinha um potinho que a gente colocava as entregas, depois era contabilizado no final do dia e me pagavam no final do dia. Mais alguma pergunta? Sem mais. Reclamante, alguma pergunta? Excelência, eu gostaria de saber quem que chamava a Maria Eduarda para prestar esses serviços. Quem chamava você para prestar esses serviços? Então, na cidade lá a gente tem um grupo de motoboy. Então, quando precisa de alguma coisa, os donos dos estabelecimentos, eles mandam lá, ou o motoboy passa para o outro e a gente vai lá prestar um serviço. Sem mais perguntas, Excelência. Dispensado. Obrigada, Eduarda. Quarta testemunha do reclamado, Camilo Vasconcelos. Pela ordem, Excelência. Posso? Pode não. Conforme o artigo 821 da CLT, em todo processo que tramita pelo rito ordinário, as partes podem apresentar até 3 testemunhas. Sim, mas eu gostaria de ouvir o depoimento do Camilo. Camilo, você jura dizer a verdade sob pena de falso testemunho? Juro. Perguntas, por favor. Excelência, eu gostaria de saber qual o motivo da demissão do reclamante na empresa do senhor Camilo. Qual é o motivo do... Ele sempre chegava atrasado, cheiro de bebida. Muita reclamação também dos clientes que ligavam para falar do lanche, que estava todo bagunçado. Enfim, não era um bom funcionário, não. Mais alguma pergunta? Sem mais. Reclamante, alguma pergunta? Sem mais perguntas, Excelência. Dispensado, Camilo. Antes de darmos prosseguimento, uma testemunha, por motivo de trabalho, chegou atrasada, porém, queria perguntar à reclamante advogada se você pretende ouvi-la. Pretendo. Em acordo, reclamado? A advogada do reclamado está em acordo? Quarta testemunha do reclamante, senhora Carla Maia. Boa tarde, senhora Carla. Você jura dizer a verdade sob pena de falso testemunho? Sim. As perguntas. Eu gostaria de saber qual é a relação da Carla com o João, o reclamante. Qual é a sua relação com o João? Pessoal nenhuma. Eu sou cliente do estabelecimento. Gostaria de saber de que forma os pedidos eram realizados. De que forma os pedidos eles eram realizados? Eu realizava através de via telefone e pagamento através de Pix para o estabelecimento. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber também quantas vezes por semana, em média, ela fazia esses pedidos. Quantas vezes por semana, em média, você fazia esses pedidos? Atualmente, em torno de 4, 5 vezes por semana. Mais alguma pergunta? Sem mais perguntas, Excelência. Reclamada alguma pergunta? Perguntas. Dispensado, senhora Carla. Obrigada. Ok. Fim dos testemunhos. Gostaria de saber se há algum acordo entre as partes. Não há acordo, Excelência. Não tendo acordo, peço que as partes assinem a ata.
agora ou esperar eles assinarem? Sendo assim, a leitura da sentença será agendada para o dia 2 de junho de 2023, às 3 horas. Os senhores estão dispensados. Boa tarde.